Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Meus amados filhos, nós estamos hoje meditando o terceiro dia da nossa pequena catequese semanal sobre a virtude da esperança. Nós já meditamos acerca da natureza e do objeto dessa virtude. Ontem meditamos acerca dos motivos, das propriedades e dos efeitos da esperança. Ontem dizíamos que 4 são os principais motivos da nossa esperança. O primeiro deles são, de fato, as promessas feitas por Deus. E dissemos que nós sabemos em quem nós acreditamos e confiamos. Esse motivo se une ao fato de que Deus ele quer nos salvar, bem como do motivo que temos de esperar nos merecimentos de Jesus, que nos salvou, né? E por fim dissemos que um belo motivo da nossa esperança é a certeza da intercessão de Nossa Senhora, sendo esses os 4 motivos da nossa esperança. Quanto às propriedades da nossa esperança, dizíamos ontem que esta deve ser firme, certa, que deve se apoiar unicamente em Deus, deve ser firmada na oração e alimentada pela caridade. E falando dos efeitos da esperança na nossa vida, dizíamos ontem que ela é quem nos obtém. Tudo o que nós pedimos, é ela quem vence em nós tudo aquilo que nos impede de caminhar para Deus e é ela que nos conduz à perfeição. Hoje nós meditaremos acerca da necessidade que nós temos da esperança e o papel dessa virtude na nossa santificação. A virtude da esperança, ela pode contribuir para a nossa santificação de 3 modos principais. Primeiro, nos unindo a Deus, né? Porque a virtude da esperança tem esse poder de nos levar à união com Deus. Depois, dando eficácia às nossas orações. E, como terceiro princípio, ela é um princípio de atividade fecunda. Portanto, são esses as 3 principais características da virtude para a nossa santificação. Em primeiro lugar, o fato de que a esperança, ela nos une a Deus. Ela nos desapega dos bens terrenos. Somos tantas vezes atraídos pelas alegrias, pelos bens desse mundo, pelo fascínio das riquezas, da vaidade, do orgulho, e somente pela virtude da esperança, baseada numa fé viva, é que nós podemos reconhecer que todos esses bens, eles carecem de 2 essenciais faculdades para a verdadeira felicidade. Em primeiro lugar, todos esses bens carecem de perfeição, né? E, ao mesmo tempo, eles carecem de durabilidade, ou seja, não se sustentam, né? Porque os bens são passageiros e a nossa alma deseja bens que sejam perenes, que não passem, bens que nos completem. Então, naturalmente, como nenhum desses bens é perfeito e dura o bastante, eles não podem nos satisfazer completamente. Esses bens servem até para nos proporcionar alguns momentos de alegria, mas logo, não é, que nos saciamos, ficamos de novo enfadados. Pensem, por exemplo, num grande bilionário que vê um carro que ele quer comprar e ele pode, né? Ele compra aquele carro, dá lá umas 2, 3 voltas no carro, né? E logo já começa a sentir a necessidade de comprar um outro, né? E assim um outro. E porque ele vai se enfadando daquilo, já que esses bens não são capazes de saciar todos os anseios da alma, né? E assim esse homem viveria, né? O nosso coração é muito grande, ele tem aspirações muito grandes e elevadas para se contentar com bens que são passageiros. Os bens materiais, até os bens da mente, os bens do coração são bons meios para chegar ao bem perfeito, que é Deus. Mas eles mesmos não podem ser o bem perfeito da nossa vida. Somente Deus é a plenitude do nosso ser. Só Ele é a beleza, a bondade, o poder que nós tanto desejamos conquistar. E a nossa vida toda se resume nisso, exatamente no desejo de alcançar a posse plena desses bens
imperecíveis. Mesmo que os bens terrenos nos bastassem, eles durariam pouco tempo e logo a satisfação logo acabaria, né? E teríamos necessidade de mais. Deus, pelo contrário, ele permanece sempre e para sempre, né? E mesmo a morte, que nos separa de tudo, né, é capaz de nos unir a Deus, permanentemente a Deus. Por isso, mesmo diante do horror da morte, nós católicos, cristãos, pela esperança, nós reconhecemos na morte a possibilidade da união com Deus, como dizia o próprio São Francisco. E Deus é a razão suprema da nossa alegria. Portanto, para os santos, a morte se tornava causa até de certa alegria, né? Viver sabendo que depois da morte viria a união plena com o nosso Senhor, né? Segunda característica que meditamos hoje é que a virtude da esperança unida à virtude da humildade, ela dá eficácia às nossas orações. Por isso, a esperança nos alcança as graças que nós, pela esperança, nós alcançamos as graças que nós precisamos para a nossa santificação. E a palavra de Deus, ela nos exorta a depositar em Deus toda a nossa confiança. No livro do Eclesiástico, no capítulo 2, versículo 11 a 13, o autor diz: sabei que nenhum daqueles que confiavam no Senhor foi confundido, pois quem foi abandonado após ter perseverado em seus mandamentos? Ou, né, que é aquele cuja a oração foi desprezada? Deus, ele é cheio de bondade e de misericórdia, diz o autor do Eclesiástico. Nosso Senhor, no Santo Evangelho, realiza grandes milagres em favor daquelas pessoas que depositam nele a confiança. Nós lembramos, por exemplo, do centurião romano, que sequer era do povo eleito, não é? Mas porque acreditou e confiou na palavra de nosso Senhor, viu a graça do seu servo ser curado. Ou como o paralítico, né, que não podendo se aproximar de nosso Senhor, pede que desçam ele do telhado. Tamanha era a confiança dele em nosso Senhor. Sim, também como o cego de Jericó, a Cananeia e tantos outros exemplos que a Sagrada Escritura nos dá, da bondade de nosso Senhor para com aqueles que confiavam nele. E de fato não há nada que aborreça mais e ofenda nosso Senhor do que a nossa falta de confiança. Nosso Senhor sempre vai corresponder com abundantes graças naqueles que confiam nele de modo inabalável. E isso ele pedia, né? Por exemplo, a Santa Faustina, que a única coisa que ele desejava da alma era que ela se abandonasse com confiança. E em terceiro lugar, né, terceira característica, que a esperança se torna para nós um princípio de atividade fecunda de modo a nos levar à salvação. Por quê? Porque ela gera em nós os desejos santos, especialmente o desejo do céu e o desejo de possuir a Deus. Na terra, as pessoas trabalham